Sejam bem-vindas, mulheres. Vou desabilitar o som de vocês aqui só um pouco. E o seu se habilita de novo aí, tá, Raíla? Vou ativar o mudo aqui. Porque quando as outras mulheres forem entrando, não vai atrapalhar a gente aqui no nosso encontro, senão fica fazendo barulho, tá bom? Sejam muito bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui, uma alegria imensa. Estamos juntas em prol de um único objetivo, que é eliminar alguns quilos. Tenho certeza que o objetivo de uma também é o objetivo de todas nós. Então, se sintam muito à vontade, se sintam muito acolhidas. Essa ideia surgiu bem rapidamente, assim, entre eu e a Raíla. E como a gente não pode ser egoísta nas coisas boas que a gente pensa, nós decidimos compartilhar isso com vocês. Compartilhar esse projeto que nasceu no nosso coração e que nós vamos colocar agora no mundo, né? Estamos colocando ele no mundo para auxiliar vocês no processo de vocês de emagrecimento. Eu não sei se todas me conhecem, mas eu vou fazer uma breve apresentação bem rapidinha. Eu sou Simone, eu sou Master Coach, a minha especialização é em emagrecimento, além de outras, e sou practitioner em PNL, terapeuta sistêmica. Então, o que nós vamos fazer aqui com vocês é um olhar diferente para o emagrecimento, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem dieta, todas vocês de uma vez na vida já devem ter tentado alguma dieta mirabolante, e se vocês estão aqui é porque vocês ainda não atingiram o objetivo de vocês. Então, nós vamos olhar para a obesidade, olhar para o peso com um olhar mais amplo, olhar para os sinais que o seu corpo te dá, para que assim você consiga atingir o seu objetivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Vocês podem, tem um lugarzinho embaixo aí que levanta a mãozinha, que vocês conseguem perguntar para a gente, ou abre o microfone e pergunta, ok? Lembrando que nós não somos médicas, nós não somos nutricionistas, o olhar que nós não vamos passar dieta para vocês, porque o olhar que nós vamos trazer para vocês é exatamente o mental, as suas emoções, as dores que te fazem descontar nos alimentos todas as suas frustrações. Porque em muitos momentos da nossa vida, eu falo por mim, porque quem me conhece sabe que eu tive um período muito acima do peso. Depois que passou ali os 10 quilos acima do peso, eu não pesei, então eu alucino que eu tenha emagrecido uns 15 quilos, mas pela numeração de roupa, pela quantidade que eu tive assim que desfazer de algumas roupas, a quantidade que sobrava nas blusas de um lado para o outro, não foram apenas 15 quilos. Então, eu parei de pesar, eu parei de mensurar, né? Porque a gente chega numa fase que é tão doído, que é tão sofrido, que a gente já não quer mais olhar, a gente já não quer mais se ver, a gente já não quer encarar a dor que é o sobrepeso. E, infelizmente, essa é uma dor que atinge inúmeras pessoas no nosso país e no mundo. Em alguns continentes mais, principalmente aqui na América, tem muitas pessoas acima do peso que precisam ter um olhar mais amplo para a vida, para a sua saúde, porque a gente precisa olhar para o peso ideal, para o peso que você deseja, não apenas como estética, mas como saúde, como uma forma de você olhar para si com alto amor, com alto cuidado, de você ter mais disposição para o seu trabalho, ter mais disposição para a sua família, porque fale quem quiser, quando a gente está acima do peso, a gente está limitado a condições físicas, a gente se limita de muitas atividades que a gente não dá conta de desenvolver. Eu falo por mim mesma, porque durante o período que eu estive muito acima do peso, eu sofria constantemente com dores absurdas na coluna.
E por vários momentos a minha coluna travava, porque o nosso corpo ele tem uma quantidade ali que ele consegue sustentar. Então, os seus ossos, os seus músculos, tudo que fala que você está acima do peso é um sacrifício, né? É limitante realmente, né? Então, nosso projeto com vocês é bem esse, de vocês olharem quais são as crenças que vocês carregam em relação ao emagrecimento, quais são as dores que estão aí por trás, quais são os gatilhos que fazem com que você desconte no doce, com que você desconte nas frituras, nos alimentos, faz você comer em excesso. Muitas estão acima do peso, mesmo não comendo em excesso. Porque se você olhar, eu lembro muito bem que uma vez eu fui na nutricionista e ela me disse que a quantidade que eu comia, os alimentos que eu comia, não era para eu estar naquele peso que eu estava. Não era para eu estar engordando da forma que eu estava, porque não justificava o valor calórico. Era um valor assim normal, que dava para eu manter o peso. E eu só conseguia emagrecer e manter o peso a partir do momento que eu olhei para os gatilhos que estavam além do que eu podia entender. Então, não foram as dietas, é lógico que eu não vou ser hipócrita de falar com vocês que vocês vão emagrecer comendo quantidades absurdas e não gastando caloria. É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Então, é lógico que a gente vai olhar para a alimentação, sim, é lógico que a gente precisa fazer exercícios físicos, sim, mas existem muitas travas, muitos movimentos inconscientes que nos fazem ter o peso que nós temos hoje. E aí eu até queria fazer, queria não, quero, né? Quem queria não quer mais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas de vocês já fez dieta alguma vez na vida? Só levanta a mãozinha aí, eu levanto o dedinho para a gente saber. Já, né? Pois é. Você é privilegiado, né? Mas a maioria, uma grande maioria das mulheres já fez em algum momento da vida alguma dieta, alguma restrição alimentar. E nem sempre a gente sabe que fazer dieta não é fácil, né? E hoje eu consigo enxergar muito bem, olhando para a minha vida, como era a minha programação mental. E o que me levou a ter o peso que eu adquiri ao longo da vida. Porque a gente não engorda da noite para o dia, né? A gente vai, ao longo da vida, fazendo escolhas, deixando de fazer escolhas sensatas ou deixando as nossas dores falar mais alto, e aí a gente vai engordando, e a gente vai engordando. E a maioria das mulheres com as quais eu converso fala que não tinha consciência de que estavam tão acima do peso. Não é louco isso? E eu lembro muito bem que quando eu casei, quando eu era solteira, eu pesava 47, 48, 49 quilos. E desde essa época, porque eu sou uma pessoa bem baixinha, eu escapei de 1,5 m por pouco, eu tenho 1,57 m. Então, desde cedo, eu achava que eu estava acima do peso. Desde muito cedo, mesmo com 47 quilos, eu sempre estava lá com restrição alimentar, porque eu achava que eu estava gorda, que eu precisava emagrecer. E isso foi uma vida inteira. E hoje, assim, com a oportunidade de estudar a mente humana, com a oportunidade de atender mulheres, porque enquanto terapeuta, eu escolhi trabalhar apenas com mulheres. Então, eu vejo que a dor de uma, muitas vezes, é muito parecida com a dor da outra. É muito parecida, muito parecida. E quando nós olhamos para o excesso de peso, a maioria tem frases, tem ditados familiares, tem crenças em relação à obesidade.
eu mesma sempre achei que eu era obesa e que pelo fato da genética da minha mãe ser uma genética de a maioria das mulheres serem acima do peso, porque escapa uma tia que ela é bem magrinha, bem pequenininha. Então, todas elas lutaram contra a balança, né? Esse lutar também é uma guerra. E a gente precisa observar até isso, né? As falas que nós fazemos, quantas vezes nós falamos para nós mesmas e afirmamos que o nosso metabolismo é lento, que eu tenho dificuldade de emagrecer, que a minha genética é obesa, então eu preciso vigiar o tempo todo, porque senão eu vou ficar acima do peso. E aí eu convido vocês a pensarem em alguns minutos. Quais são as frases, quais são os modelos mentais que vocês têm em relação ao corpo, né? Em relação ao peso? Vocês têm histórico na família de vocês de mulheres que são acima do peso, mulheres que ao longo da vida tentaram emagrecer a vida inteira e não conseguiram? Vocês conseguem, assim, mensurar ou perceber quais são os momentos que você busca mais refúgio na alimentação? Quais são os momentos que vem aquela vontade louca de comer doce e que você tem que comer? Porque tem muitas mulheres que relatam isso, e eu também sempre fui uma formiga. Então, tinha dias que, isso praticamente todos os dias, eu fazia doce com leite condensado e creme de leite, porque o problema não é você comer, o problema é a quantidade. E eu comia a latinha inteira, de uma vez só. E como estava com creme de leite, ele tirava um pouco o doce, então fazia um brigadeiro e eu simplesmente comia. E comia sem ver. E comia sem perceber. E muitas de nós, mulheres, muitas de nós, porque vocês tiraram esse tempo para vocês. Esses minutos, essa 1 hora que nós vamos ficar juntas, vocês escolheram tirar esse momento para vocês. Mas eu me lembro perfeitamente que eu não fazia atividade física porque eu não tinha tempo. E eu não preparava, talvez, uma alimentação saudável, e talvez seja isso que incomode que muitas mulheres estejam fazendo, porque eu não tinha tempo. E aí, quando a gente cai de cama, quando a gente fica doente, o tempo, ele precisa aparecer, e a gente para tudo. A gente para tudo para olhar para aquela situação. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, está fazendo, balance a cabeça aí para eu saber se está fazendo sentido. Pois é. E aí, enquanto terapeuta, enquanto master coach, eu consigo auxiliar vocês a entenderem o que está por trás, né? Qual é o gatilho que faz você descontar na comida? Se é no momento de TPM que você tem mais vontade de comer doce, ou tem mais vontade de comer um monte de coisas, né? Porque eu era assim, eu comia um doce e eu queria um sal, eu acabava de comer um sal e eu tinha vontade de comer um doce. Acabava de comer um doce e queria comer um sal, era uma montanha-russa, era uma confusão. Mas a confusão que eu estava vivendo na alimentação também refletia nas outras áreas da vida. Porque o nosso mundo externo, ele é reflexo de tudo que está dentro de nós. E a gente querendo ou não, o nosso corpo ele vai manifestar. E às vezes ele vai manifestar em forma de doença, ele vai manifestar em forma de sobrepeso. De alguma forma ele vai manifestar. E ele vai nos dando sinais e a gente não quer ouvir, não quer prestar atenção nos sinais.
E aí, às vezes, a gente é forçada a parar, é forçada a olhar, forçada. E na maioria das vezes, muitas mulheres hoje estão vivendo um esgotamento mental muito grande, né? Uma debilidade emocional muito grande. E o que eu auxilio as minhas clientes, as minhas mentoradas, é exatamente isso, é olhar para as dores, né? Porque todas nós temos criança interior. E às vezes, a dor da minha criança lá da infância, que sofreu bullying na infância, que sofreu humilhação, que se sentiu abandonada, ou que por algum motivo se sentiu traída. Isso pode acontecer na gestação, isso pode acontecer na sua primeira infância, na adolescência. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher que, a partir do assédio moral que ela sofreu, a partir do assédio moral, inconscientemente, ela adquiriu sobrepeso. Porque o que inconscientemente a mente fala? Então, já que eu sofri esse assédio, se eu engordar, ninguém vai olhar para mim. Se eu estiver acima do peso, eu não vou chamar atenção. E é louco a gente pensar nisso, né? É louco a gente pensar nisso. Mas tudo, sem exceção, que acontece na nossa vida hoje, está ligado ao nosso modelo mental, está ligado aos nossos traumas. E às vezes nós sentimos um sentimento de vazio muito grande. E aí eu busco na alimentação uma forma de preencher esse vazio. Uma forma de preencher esse vazio. Mas é um vazio que muitas vezes é um vazio não de comida, não de alimento, mas um vazio de carinho, talvez de atenção. Faz sentido para vocês? E aí eu convido você a pensar quais são esses modelos mentais que você vem carregando ao longo da sua vida, quais são as dores, traumas que você passou lá na sua infância, ou talvez na gestação, a gente não lembra, né? Porque quando é algo que foi na gestação, a gente só sente, a gente não consegue lembrar. Se foi algum tipo de abuso sexual, porque quantas mulheres e não tem coragem de contar. Mas essa dor está ali. Esse sentimento de humilhação, ele está ali. Esse sentimento de traição, ele está ali, porque na maioria das vezes, esses abusos ocorrem com pessoas conhecidas. A maioria deles. Então, vem essa dor da traição. Muitas se sentem, ou se sentiram, ou sentem até hoje rejeitadas. Porque enquanto a gente não olha para isso, enquanto a gente não vai dar lugar para isso, para essas dores, todas as nossas ações, todas as nossas decisões serão pautadas nessas dores. Tudo que a gente vai fazer, e às vezes esse é o gatilho que faz você não conseguir eliminar o peso que você gostaria. Outra situação que geralmente desencadeia essa sequência de sobrepeso é o estresse, né? As pessoas hoje estão correndo muito, né?
Então, além de comer as emoções, tem o estresse, que também vem, libera hormônios que vão desestruturar todo o nosso corpo. E gera doença, porque hoje existem muitas doenças psicossomáticas, né? Doenças autoimunes, que vêm a partir do emocional. Estou aqui bebendo água e quantas pessoas também não fazem ingestão de líquidos, né? Ou substitui a água pelo refrigerante. E a conta não fecha, né? Porque a quantidade de açúcar que tem é imensa. E açúcar vicia. Açúcar vicia, você sente necessidade de comer doce. Necessidade. E às vezes a gente conta certas verdades pra gente que a gente mesmo acredita, né? Que a gente acredita ser verdade, mas que não passa de a gente tentando enganar a nós mesmos, porque por diversos momentos eu comi escondido. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas antes eu não conseguia. Eu não sei se alguma de vocês já passou por situações assim de comer doce escondido, de rapar a panela, né? Porque a gente acha que eu falava que não jantava, mas rapava a panela. E eu não mensurava a quantidade que eu estava comendo. Então, por que que eu estou falando isso tudo com vocês? Porque atrás de um corpo acima do peso existe uma dor. Existe uma programação mental. Existe um gatilho. Se você já tentou emagrecer e não conseguiu, ou se você emagrece e volta ao peso, existe algum gatilho aí? Existe alguma situação? E é lógico que os nossos hábitos, eles influenciam, né? Os nossos hábitos alimentares, se nós somos sedentários ou não, se nós fazemos atividade ou não. Porque se a gente for analisar, nos últimos 4, 5 anos, quantos quilos que você engordou, assim, nos últimos 4, 5 anos? Vocês conseguem mensurar isso? Conseguem ter noção do quanto que foi? Porque a gente não dormiu magro e amanheceu com outro peso, né? Isso é uma consequência de hábitos, de escolhas e também de dores. Quer falar alguma coisa, Raíl? Pode ligar seu microfone aí. E, na verdade, muitas vezes o vazio que nós sentimos talvez seja um vazio onde nós estamos buscando atenção, buscando reconhecimento, buscando carinho. Pode ser muitos gatilhos, né? E se eu for olhar assim, hoje eu consigo enxergar quais eram os gatilhos. Hoje eu consigo enxergar que quando eu estava mais estressada, eu comia mais. Hoje eu consigo olhar para trás e ver quais eram as situações que me davam uma vontade excessiva de comer. E, ao mesmo tempo, é uma fome que não sacia, né? E quando nós olhamos isso para o alimento, quando nós não fazemos boas escolhas, porque o alimento ele é para sustentar o nosso corpo. E aí a gente olha para ele como uma forma de me dar satisfação, uma forma de me dar prazer. A gente come com os olhos, a gente come com o cheiro, porque nós percebemos o mundo a partir dos 5 sentidos, né? Então a gente vê a comida, a gente sente aquele cheiro, a gente sente o paladar.
E aí a gente sente prazer em comer. E a gente precisa entender que nós podemos ter prazer fazendo outras coisas e que a gente precisa alimentar para sustentar o nosso corpo. E quando a gente faz escolhas erradas de alimentos errados, não que você tenha que cortar de vez, que você nunca mais vai poder comer uma pizza na sua vida, que você nunca mais vai comer um hambúrguer, mas o seu corpo precisa de nutrientes, seu corpo precisa de vitaminas, porque às vezes a mulher acha que ela está com o estresse muito alto, com muito estresse, mas na verdade está faltando vitamina, está faltando vitamina D. E isso a gente precisa aprender a observar. Observar. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? E outra coisa, quando nós olhamos para a obesidade, para o excesso de peso, a partir da linguagem do corpo, a gordura é como se fosse uma camada de proteção, como se fosse um casulo que a pessoa cria para se esconder dos problemas externos. E em outros momentos, a mulher é tão fazedora, né? As pessoas gostam de falar que é guerreira, né? E precisa dar conta de tanta coisa, de tantas situações, de tantos problemas, que ela precisa ter um corpo que sustente o peso dessas preocupações, o peso desses fardos que ela carrega ao longo da vida. E às vezes você não alimenta, você não come uma quantidade que faz com que você esteja acima do peso, mas às vezes você está engolindo dores, engolindo mágoas, engolindo ressentimentos. Porque quando você engole mágoas e ressentimentos e não põe para fora, ele vai manifestar em algum lugar do seu corpo. E aí ele vai manifestar, talvez, em forma de sobrepeso. Então, a gente precisa já desde hoje já criar esse pensamento de limpar todas as amarguras, né? Limpar todas as mágoas, todos os pesos que a gente vai carregando ao longo da vida. E eu vou parar de falar, Raíla, porque já passou 38 minutos. Vou deixar você falar um pouquinho. E é muito interessante, gente, quando a Simone vai falando disso tudo, assim, é como se ela estivesse contando a minha história, né? Porque muitas das vezes a gente vê o emagrecimento como uma punição, né? Então a gente olha o emagrecimento, né? E a gente fala assim, não, eu engordei, agora eu tenho que me punir, eu tenho que me castigar. E não é isso, sabe? E é por isso que eu chamei a Simone, disse, Simone, virou uma chave na minha cabeça e eu preciso, né? Eu faço a mentoria com a Simone e tal. E eu falei assim, e agora não tem nada, mais nada que me impeça de chegar onde eu quero. Então eu não posso fazer isso sozinha, entendeu? Não só por mim, mas eu sei que tem muitas outras mulheres que viviam e que vivem essa mesma situação, que às vezes sozinha não dá conta, né? E eu tive a Simone, né? Fiz o protagonista esses dias também. Então, assim, muitas chaves foram virando na minha cabeça, que é um processo não de hoje, né? Mas é algo é um caminho que eu percorri, né? Eu tô acima do peso antes da gestação do Bento, né? Na gestação do Bento eu já estava ali com os meus 66, 70 quilos. Já engordei na gestação do Bento, já estava mais ou menos nesse peso, né? E depois disso, não consegui emagrecer, não consegui olhar para mim, né? Então, tudo isso que a Simone falou, né, sobre a questão até mesmo do abuso, né? Eu sofri quando era criança, né? E aí veio a questão de uma gestação e de outra gestação, e aí a questão da vítima mesmo, né? De você pensar, ah, não, né? Para mim poder fazer um processo de emagrecimento, eu preciso de ajuda, né? O fulano não me ajuda, o marido não me ajuda, Não tem isso e apoio. aquilo, a gente põe a culpa. Exato, a gente põe a culpa nos outros, a gente quer se colocar como vítima, né? Sendo que a gente é o autor da própria história da gente, né? Ninguém vai abrir a minha boca e enfiar um doce goela abaixo, ninguém vai fazer isso, né? A boca é minha, são as escolhas minhas, são as escolhas que eu faço, né? Então,
eu, né, estou me formando em consultoria de imagem, e eu sei o quanto que a imagem da gente, né, o nosso cuidado, né, como que isso faz total diferença, né, de se arrumar, de cuidar do cabelo, de passar uma maquiagem leve, um protetor, um batom, um rímel, né, se vestir de uma forma adequada, como que isso faz bem, ao mesmo tempo como isso é difícil, porque também foi paradigmas que foram colocando na cabeça da gente, né, que a roupa nova é só para poder ir na igreja, é só para poder ir em casamento, para isso, para aquilo, não é para ficar montada em casa. Né, mas eu vesti um vestidinho, eu coloquei esse vestidinho aqui, que eu vou para a igreja com ele, mas também posso ficar em casa, não estou cozinhando agora, põe um avental, né, a gente tem outras formas. Então, assim, se a gente se cuida, a gente às vezes vai cuidando do externo, o interno também vai vai criando, sabe, vai mudando. Então, esse caminho, né, a Simone quer trazer a parte sistêmica, né, de todo esse processo, e eu quero trazer essa parte da imagem mesmo e também da espiritualidade, né. Eh, por exemplo, eu sou totalmente, uma dependência muito grande do doce, né, eu não tenho dificuldade de tomar suco sem açúcar, café sem açúcar, mas, por exemplo, do doce, do bolo, aqui em casa é terra do bolo, né, agora mesmo a Brenda fez um bolo, zero vontade de comer. Né, vem aquele cheiro na cozinha, na casa inteira de bolo, acabou de assar, né, com cafezinho, ó Senhor. Mas zero, porque eu sei aonde eu quero chegar, sei os meus objetivos, sei aonde eu vou chegar, né, se eu continuar o caminho, né. E eu não sei se posso falar agora, Simone, sobre as metas? Ah, pode sim. Na hora que você falou, eu lembrei que quando eu estava em depressão e depois eu tive crise de pânico, que eu decidi que eu ia sair daquela confusão mental que eu estava vivendo, eu comecei o meu processo de cura a partir do externo, de olhar para mim enquanto imagem mesmo, de conseguir olhar no espelho, de passar batom, de passar maquiagem, de vestir uma roupa e olhar como que a roupa ficou no corpo. Porque quem me conhece sabe que eu não saio sem batom de jeito nenhum. Mas tinha dia que eu não sabia nem que cor que era meu batom. Às vezes a pessoa falava assim, nossa, que batom bonito. E eu pensava, eu não sei nem qual que é, porque eu não tinha olhado no espelho. Então, todo o meu processo assim, de mudança, ele começou no externo. Porque o externo a gente consegue mensurar mais rápido. A gente consegue visualizar as mudanças mais rápidas. Né? Então, eu tenho certeza, se vocês focarem, porque eu vou entrar nesse compromisso junto com vocês, eu já tenho minha meta de quantos quilos eu vou eliminar, nós vamos chegar juntas lá, nós vamos conseguir, porque vocês não têm noção do que é a energia de mulheres juntas, do que é um campo de mulheres em busca de um mesmo objetivo. É cientificamente comprovado. Vocês não têm noção do que é. Então, eu tenho certeza que vai ser arregaço e gritaria, e nós vamos dar conta de tudo que a gente precisa dar conta. E vamos conseguir, porque uma está aqui para fortalecer a outra. Porque semelhante atrai semelhante, né? E a gente sempre convive com o outro para suprir uma falta, uma necessidade que nós temos em nós. E eu tenho certeza que em grupo nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos com muito mais facilidade do que quando foi para mim há 6 anos atrás individualmente. Porque a ambiência, ela interfere nos nossos resultados. A ambiência, as pessoas com as quais você convive. Então, o dia que você está mais desanimada, o grupo está lá. Né? A gente tem apoio. A gente sabe onde a gente quer chegar. Então, isso faz toda a diferença na vida da gente. Pode falar, Raia. E quando a gente, né, faz esse processo, né, com esse amor do autocuidado, então assim, eu mereço perder, minha meta são 20 quilos, então eu mereço, porque isso está pesado para mim, eu estou carregando um peso desnecessário. Gente, vocês imaginam vocês imaginam assim, né, 2 sacolas de arroz de cada lado que eu estou carregando? Para que isso? Então, assim, eu tive total consciência de que isso não é só, né, o peso da gula, né, do doce, é um peso que eu estou carregando em excesso para minha vida, né. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, tudo faz diferença. E seria muito mais fácil, às vezes, eu vim cá, igual a gente tem vários Instagrams aí, né,
de mulheres que já perderam, né? Então, assim, você vai lá e fala assim, não, ela é possível. Então, assim, eu passei para Simone, né, essa ideia de fazer diferente, de fazer essa caminhada junto, de fazer esse diário, né? Nós não somos nutricionistas, mas todos nós já passamos por N dietas, né? Ao começar mesmo pela questão da água. Quantas vezes muita gente não sabe como que bebe água, né? Que é pegar o peso da gente vezes 0,35 ou vezes 0,40. Né? Tem muita gente que não sabe, e aí já começa o erro por aí, porque a gente não bebe água o suficiente. Né? O primeiro item no ponto de emagrecimento é a injeção de líquido, né? Hidratar o nosso corpo, né? Ajudar o nosso corpo a eliminar as toxinas, né, que nos atrapalham no processo de emagrecimento. Então, assim, e dentro da nossa realidade, né? E a gente faz um trabalho bem personalizado com cada uma, das metas de cada uma. E na administração, a gente tem as metas, né? Quando a gente vai pegar uma meta e a gente realmente quer ir com foco naquela meta, depois eu até vou colocar no grupo, né, essa imagem, que é chamado SMART. O que quer dizer SMART? A meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante, ela tem que ser temporal. Então, o que quer dizer isso? Que o que eu quero? Né? A gente tem que especificar o que eu quero. Eu quero emagrecer. Né? E emagrecer quanto? Né? Eu quero emagrecer 20 quilos. É a minha meta, emagrecer 20 quilos. Então, ela tem que ser mensurável. Né? A gente tem que medir quanto. Se você quer perder 20 quilos, quanto? O meu objetivo é 1 quilo por semana, sabe? Isso aí você vai fazer aí na sua realidade, dentro né, do que você quer. Quantos de quilos que você quer perder? Quanto que você acha que você consegue perder? E tem que ser algo atingível, né? Que aí vem a questão do smart, tem que ser algo atingível. Eu poderia botar assim, não, eu quero perder 5 quilos por semana. É algo que eu não vou conseguir. Tem que ser algo que tem que ser atingível, que eu vou dar conta de fazer o caminho e eu sei que eu vou atingir. E tem que ser algo relevante. 1 quilo é possível para mim emagrecer, mas ao mesmo tempo é difícil. Não é algo que assim é simples. Simplesmente eu vou, né, falar assim, não, eu vou emagrecer e vai chegar assim. Não, eu vou ter que caminhar, eu tenho que beber água, eu tenho que reduzir, né, na questão da ingestão dos alimentos, né? Já cortei aí os doces, bolos, né, as farinhas. E tem que ser temporal. Você tem que saber assim, para quanto tempo, né? É uma semana, 1 quilo por semana? Quanto tempo que você quer chegar naquela meta? Então, é Podia esse caminho que a gente quer fazer, fazer. Amanda. Podia fazer esse Oi? pequeno exercício com elas aí. Quantos quilos? Até quando? Para vocês já E- mensurarem de uma vez, porque ser humano tem a arte de Exatamente. procrastinar, né? E amanhã eu Uhum, faço, e depois da manhã eu começo. E aqui não vai ser assim. A gente precisa de disciplina. A gente precisa de ter foco, ter exato. disciplina, clareza de onde a gente quer chegar e fazer. A Valquíria já falou que é 3 quilos, ó. Exato. Franciele, tem a Thaís. Quantos quilos que vocês querem eliminar, mulheres? Partilhem conosco. Qualquer coisa escreva no chat aí, se não quiser abrir o microfone Pode para escrever no falar. chat, se não quiser falar, não tem problema. Embaixo dessa tela preta aí que vocês conseguem escrever. Está escrito chat. É, tem um balãozinho ali do chat. A França quer perder 15 quilos. Exato. E aí, gente, quando, né, foi algo que eu achei muito fantástico lá, né, lá no Protagon, e eu nunca tinha pensado nas coisas por esse lado, né? Um dos exercícios que o Wendel fazia muito lá com a gente, por exemplo, quando você quer uma coisa muito, né, e, por exemplo, né, ele pegou lá uma mulher que precisava de ter um faturamento tanto da empresa para largar a CLT dela. E ele falou assim, mas por que que você não tem? Ah, eu não tenho por isso, por aquilo, por causa do meu marido, por causa dos meus filhos, disso, daquilo. Foi arrumando desculpa, sabe? Aí ele falou assim, e se os seus filhos fossem sequestrados, colocados no bagageiro do carro, e você tivesse que faturar tanto por mês para poder sair da CLT? Não, não, eu consigo. Então, assim, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpas. A gente vai se colocando como vítima, sabe? E uma das coisas que ele nos ajudou muito lá é que quando a pessoa, né, tinha uma meta muito
uma meta atingível, exatamente nessa questão smart, que eu vou depois até colocar a figurinha lá no grupo para vocês. É atingível para mim perder 1 quilo por semana? Óbvio, 4 quilos por mês, assim, eu acredito que eu posso perder até muito mais, sabe? Eu já perdi 6 quilos em 15 dias. Isso eu já consegui atingir. Então, assim, é totalmente possível, mas é uma dificuldade. Eu vou ter que me esforçar, né? Vou ter que reduzir, vou ter que saber, né, fazer algum exercício? Sim, mas é relevante para mim, né? Toca lá no meu coração, né? E eu tenho data, né? Se eu perder 1 quilo por semana, no dia 27 de junho, né, eu vou ter atingido os meus 20 quilos. Então, eu tenho data para perder isso. Então, o que eu quero fazer um combinado com vocês aqui no grupo, né? Dentro desse relevante, de você perder algo relevante, a gente tem que se desafiar, né? E o Wendel ensinou isso muito pra gente lá no curso. Por exemplo, se você não atingir, se você não fizer isso, você tem que fazer um Pix para uma pessoa que você desconhece. Tem que doer no seu bolso. Tem que ser algo que vai te incomodar, sabe? Então, eu quero me comprometer com vocês, sabe? De se eu não perder 1 quilo por semana, eu vou fazer um Pix de R$ 500 para quem estiver no grupo. E a gente vai dividir esse valor entre as pessoas que estiverem no grupo. Então, é esse tipo de comprometimento que eu quero, que eu e a Simone queremos com vocês. Primeiro, a gente tem que colocar a nossa meta, né? Por exemplo, a Franciele botou aí 15 quilos. Tá, vai ser 1 quilo por semana, né? Vai ser 600 gramas por semana. Tem que ser algo que vai te doer, que vai te incomodar, que você tem que se esforçar, sabe? Você Pensar tem que colocar meta, inércia, tá? né? Hã? Sair da inércia e entrar em movimento. Exatamente, sair da inércia e se colocar em movimento, tá? E a Simone vai nos ajudar, porque ela, né, ela é coach, a Simone também tem a questão da hipnose, né, que ela vai nos ajudar. Você vai fazer o exercício da água azul hoje, no final? Vou Então, fazer. tem um exercício muito bacana da água, que já ajuda muito, que ela vai, né, vai dar de presente aí, independente se quem for entrar no grupo ou não, sabe? Mas assim, ela vai nos trazer exercícios sistêmicos. Eu vou trazer o diário de tudo que eu estiver fazendo, desde do me levantar, do café da manhã, os exercícios que eu vou fazer durante o dia. Cada um vai se adaptar na realidade. Vou trazer ideias, vou trazer dicas, né? Instagram de outras pessoas que a gente pode seguir também. E por exemplo, a gente vai pesar o quarto ou quinta, né? A gente vai estipular provavelmente na quinta, né, Simone? Para tempo do pessoal ver Provavelmente amanhã e aqui. começarmos na quinta-feira com tudo, né? Tipo assim, toda quinta-feira a gente vai pesar, sabe? Eu não atingi a minha meta de 1 quilo, quem tá lá no grupo? 5 mulheres, beleza, vai ser R$ 100 para cada um, entendeu? Então tem que doer em mim, tem que doer em mim. Então a gente tem que estipular isso. O que que eu quero? E qual o valor que se eu mexer no meu bolso vai me doer e que eu vou ir com tudo e eu não vou deixar, né, de atingir aquela meta ali. Vai ser um esforço para mim, porque eu sei que se eu não atingir isso, eu vou ter que botar a mão no bolso, tá? E como a gente precisa desse comprometimento, a gente podia, por exemplo, estar fazendo essa live lá no Instagram, né, Simone? Eu e você. Só que a gente, por que só tem aqui, né, 10% do grupo? Porque realmente, gente, a gente se comprometer com isso não é fácil. Não é fácil, primeiro, a gente admitir que está acima do peso. Para a mulher, isso é o fim, entendeu? A gente não quer admitir. Segundo, a gente entrar em movimento, porque assim, se a gente põe lá no Instagram, é para todo mundo. E não é, a gente montou um grupo e no grupo tá ali, é um grupo seleto. E ainda por cima a gente veio para cá. É quem realmente quer, é quem realmente quer olhar para você, é quem realmente quer viver esse processo de mudança. Assim como eu quero. Gente, eu tenho 100% de certeza. Como o sol nasce todo dia, como a lua vem todo dia, eu só não vou atingir isso se eu morrer. Ao contrário disso, mesmo assim, eu vou morrer feliz porque eu estou morrendo fazendo o que eu tenho que fazer. Ao contrário, eu tenho certeza absoluta. Sabe quando a gente tem certeza absoluta de uma coisa? Eu tenho zero preocupação, sabe? De que vai ter, né? É óbvio, né, que a gente tem que fazer um caminho, tem exercícios, né, tem que regrar a alimentação, porque vai ter um esforço, tem um sacrifício, mas é porque eu me amo, que eu preciso cuidar de mim, né? Então, assim, é por amor, não é um sacrifício por, né, não, você engordou e agora você tem que receber esse castigo. Não, não é isso. E qual que vai ser o valor, né, para vocês estarem com a gente no grupo? Né? Um valor muito simbólico mesmo, né? Porque a Simone vai ter todo o esforço dela de dar uma aula de 15 em 15 dias, e ainda precisa ajudar na motivação do grupo, às vezes colocar exercício sistêmico lá no grupo, né?
E a gente vai fazer, mensurar isso por semana, né? Por exemplo, se alguém do grupo, por exemplo, né? Franciele vai colocar ali, não, se eu não atingir, vai ser R$ 100 por semana que eu vou dar. Então, beleza, o dinheiro não vai ser da Franciele, o dinheiro vai ser de todo mundo, ela não vai ganhar, não, mas todas as outras vão ganhar. Tem 5 pessoas no grupo, beleza, é R$ 20 para cada uma. Então, isso vai dar trabalho, tem que parar e fazer Pix para todo mundo, né? Então, é esse tipo de trabalho que a gente vai ter, né? E o acompanhar e a partilha. Então, o que a gente quer estipular, né? Vai ser R$ 50 por mês para entrar no grupo, né? Para ter direito, né, a essa partilha, a esse diário, né, que eu vou estar fazendo todos os dias, exercícios sistêmicos, 2 aulas de 15 em 15 dias, né? Só as aulas, gente, valendo 25 por mês. Eu estou fazendo a mentoria da Simone aí, né? Vale bem, bem, bem mais do que R$ 25 Quem já fez de 15 em processo de 15. emagrecimento sabe o valor que custa, né? O Exatamente. valor que o processo de Eu, o emagrecimento. último O último curso, gente, que eu comprei de emagrecimento, eu paguei R$ 800 para não fazer. Por quê? Porque eu não fiz. Eu não me comprometi. Então, é um compromisso que a gente tem que fazer. Eu não me comprometi. Entendeu? Eu joguei aqui R$ 800 fora. Joguei R$ 800 fora. Porque eu não me comprometi. Paguei e não fiz. Entendeu? Porque eu não tive esse compromisso. Então, agora não. E é isso que a Simone vai nos ajudar a entender, a eliminar essas crenças, a mudar esses paradigmas, a gente sair da postura de vítima à postura de ser autor da nossa própria história, a fazermos as nossas escolhas, a tomar as nossas decisões, tá? Então, como que vai ser, né, o processo? Né? A gente vai enviar, né, Simone vai colocar depois a aula lá no grupo, tem um formulário, tá, que onde a gente já preencheu o nome, né, data de nascimento, e-mail, Instagram, qual, né, o peso que você quer perder, né? Qual peso você está e qual peso que você quer perder. Você vai responder também para a gente, né, qual é o valor, né, que você se compromete, né, se por um acaso você não perder ali aquele valor por semana, né, que você se compromete a tirar do bolso ali, que vai te causar uma dor, vai te incomodar, vai te causar um sofrimento, isso vai te fazer falta, sabe? Isso vai te fazer falta, tá? Então você tem que se comprometer com isso. Qual que vai ser esse valor? Sabe? De forma que você vai ser tão firme nisso que você não vai ter que pagar isso, sabe? E vai ser esses R$ 50, né, que você vai pagar aí, né, vai ser por mês, a gente faz a experiência, né, você atingiu suas metas, você quer continuar no grupo? A gente vai renovar no próximo mês. Alguma dúvida, gente, até agora? Simone quiser, né, explanar mais alguma coisa? E é bem isso, né? A gente precisa dosar essa questão do equilíbrio. Então, vocês precisam entrar com a contrapartida de vocês para isso fazer movimento, para isso fazer sentido para vocês. Porque quantos conteúdos tem disponíveis de graça e a gente não faz? E é igual a Raíla falou, quantas vezes a gente compra e não faz? Então, aqui nós queremos que seja 5 mulheres, que seja 10, mas comprometidas, dispostas a mudar, porque a gente não chegou aqui por acaso, nós já vivemos muitas lutas, muitas dores. Então, nós entramos porque eu quero fazer diferente, porque eu entendo que o que eu fiz até hoje não foi o suficiente, porque se tivesse sido, eu estava no meu peso ideal. Então, é bem isso, é de olhar, é de assumir a postura de protagonista da sua vida e seguir o baile, seguir em frente e atingir o que a gente se propõe. E é por isso que eu estou aqui, né? Tanto eu quanto a Raíla vamos auxiliar vocês nesse processo. E, ao mesmo tempo, hoje eu conversei com a Maria Clara e falei assim, e eu vou emagrecer alguns quilos também, porque eu quero estar junto com elas. O que eu estou hoje, para mim, está confortável, para mim está de boa. Mas eu me proponho a fazer junto com vocês, porque eu sei que é possível. Eu sei que é. E por isso que a gente falou no emagrecimento definitivo, que uma vez que você olha o que precisa ser olhado, você já não vai sentir mais aquela dor, né? Então é bem isso, é bem isso. Então os movimentos sistêmicos que nós vamos fazer são movimentos de cura da alma, da alma. Então são exercícios Exatamente. muito. E eu fico pensando exatamente sobre isso, sabe? Por que que eu não queria emagrecer?
Porque eu sei que depois que eu emagrecer, se eu conseguir vencer essa barreira de perder meus 20 quilos, gente, o mundo vai ficar pequeno para Raíla, entendeu? É por isso. Por que você não quer emagrecer? Porque você sabe que você emagrecer, você vai ficar bonita, as pessoas vão olhar para você, você vai poder botar aquele cropped de novo, Vai botar chamar aquele biquíni de atenção. novo, vai chamar atenção, né? Então, tudo isso, gente, tudo isso na cabeça da gente vai criando um bloqueio. Então, você não São quer, paranoias, né? E a gente alimenta são essas paranoias ao paranoias, longo da vida. merecimento, é o merecimento. A gente não pode, né? Eu não posso ter esse corpo, né? Eu tenho que ser feia, eu tenho que ficar escondida, eu tenho que ser gorda, sabe? Então, assim, né? Isso que a Simone falou, né? Minha família é assim, né? Minha genética é assim, e não é, gente, não existe isso. Né? Existem escolhas, né? Eu escolhi estar assim. Eu escolhi. Toda vez que eu comi um doce, toda vez que eu deixei de fazer exercício, toda vez que eu deixei de beber água, né? Toda vez que eu procrastinei isso tudo, eu escolhi estar do tamanho que eu estou. Mas agora eu escolho fazer diferente, eu escolho olhar para mim. Porque eu não estava olhando para mim, eu estava ligada no automático. Eu não estava olhando para mim. Se eu estivesse olhando para mim, eu não estava desse tamanho, né? Eu teria um cuidado, é um cuidado, é por amor, né? Então agora não, agora eu escolho olhar para mim. Eu escolho me amar. Eu escolho dar para mim o melhor, porque eu mereço o melhor. Eu mereço estar no peso que eu quiser. Eu mereço ser o que eu quiser. Eu mereço ter o corpo que eu quiser. Só depende de mim. Simples, é muito simples. Só depende de mim. É escolha minha. Sabe? É isso, é essa consciência que eu quero ajudar, junto com a Simone, ajudar a trazer para vocês. Só depende de mim, é uma escolha minha. Eu não tenho que botar na conta do meu marido, eu não tenho que botar na conta dos meus filhos, eu tenho que botar na porta de ninguém. É eu e minhas escolhas. E se a gente muda Exatamente. isso, sabe, gente? Igual a questão do doce, né? Quero até partilhar com vocês, né? Nossa, mãe, esse dia eu fui levar o Bento lá no Bendito Doce para poder comprar, que eu tinha prometido para ele, vou ter que levar, né? E zero, e assim, fui, olhei e falei assim, ai meu Deus, um doce. E aí, essa semana passada, né? Até quero até partilhar isso com vocês, que é uma forma da gente fazer por amor, entregar um sacrifício por amor, assim como Jesus fez com a gente na cruz, né? Então, esse dia nós perdemos um amigo em Manhuaçu que deixou a esposa e 2 filhos pequenos, né? Um de 4 e um de 2 aninhos. Então, toda vez que eu olho para o doce que não como ele, eu ofereço esse sacrifício, essa dor por essa família. E eu rezo, né? Eu rezo a Ave Maria, é da minha fé, e eu rezo essa Ave Maria por essa família. E eu ofereço essa dor, esse sacrifício, que para mim é muito custoso para mim, olhar para um doce e não comer. Mas eu ofereço por amor e peço ao Senhor, Senhor, que esse doce que eu estou comendo seja alívio para essa mãe, para essas crianças que estão sem o pai, para essa mulher que está sem o seu esposo, né? E assim vai ficando mais leve para mim. E ao mesmo tempo eu ofereço essa dor, né, em expiação de uma dor do outro. Então é sobre isso que a gente quer falar. É algo muito maior, sabe? É algo muito maior que, assim, eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo vai conduzindo a gente, sabe? Conforme o andar do grupo, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente, que não ficou claro? Alguma coisa que vocês não conseguiram entender? Lembrando que esses R$ 50 é como se fosse a sua inscrição, como se fosse a sua Netflix do emagrecimento. Esse mês, eu paguei minha inscrição esse mês. Mês que vem eu quero continuar, então eu vou renovar. Eu vou renovar. E a gente pensou de início, porque a gente precisa. Tem um período que o cérebro da gente assimila os novos hábitos, então não adianta a gente fazer 2 semanas e querer que tudo se resolva, porque exige um tempo. Então, a gente vai pensar nesse período de 2 meses, talvez 3 meses, não sei, para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Que a gente e você vai estipular a quantidade de peso, que não vai ser eu, não vai ser a Raíla que vai falar para você a quantidade que você precisa eliminar. Você vai sentir e vai ver o peso que é ideal para você. E a partir desse peso, nós vamos estipular com você uma data. Qual data que você está disposta a fazer todo o processo para chegar na data tal, você ter atingido o seu objetivo. Você não vai querer colocar lá que você vai emagrecer os 15 quilos em um mês. Se você quiser, você até consegue, mas a gente sabe que isso é um mega esforço. E eu não sei até que ponto você está disposto a fazer esse mega esforço.
porque se tiver para nós, vai ser, estamos juntas, né? Mas algo que seja coerente, que você consiga se dedicar, atingir o objetivo de uma forma clara, de uma forma constante e de uma forma disciplinar. É isso que nós queremos com vocês. E é nisso que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar autoestima, vamos trabalhar merecimento, que mulher sem autoestima não emagrece, e mulher que não se sente merecedora também não emagrece, porque não consegue olhar para si e fazer algo para si mesma. Então, não adianta a gente ignorar essas questões, porque elas fazem, sim, muita diferença na nossa vida. Então, nós vamos fazer exercícios sistêmicos, vamos fazer exercícios que eu sei que funcionam, porque funcionou para mim e vai funcionar para vocês, e funciona para as minhas clientes, e funciona para várias pessoas. Mas, o que eu e a Raíla estamos aqui, nós vamos fazer, dar o nosso 100%, mas 100% dos 50% que nos cabe. O outro 50% é com você, é com o seu comprometimento, é com a sua ação. Então, os 50% que cabe a nós vamos fazer 100% dele, vamos nos dedicar ao máximo. E a parte que cabe a você, a gente não tem como interferir. Se você falar que não quer, se você falar que não vai fazer, a gente não tem como fazer nada, mas nós já estamos deixando bem claro para vocês que o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Da nossa parte, nós estamos dispostos a fazer você chegar no seu objetivo, no seu peso ideal. Exatamente. Alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram partilhar? Se surgir também depois, pode mandar pra gente no privado, sem problema, tá? Isso. Eu vou só encerrar a gravação, porque aí o Zoom já vai processando aqui, porque eu já vou tentar colocar hoje ainda no YouTube. Aliás, que eu vou fazer um exercício com vocês primeiro, que eu vou dar esse exercício de brinde, porque é um exercício que já faz parte dessa reprogramação mental, porque nós vamos trabalhar isso com a sua mente, com a reprogramação das suas crenças, a reprogramação do seu corpo. Então, já vou fazer esse exercício com vocês, que eu sei que ele vai auxiliar vocês em vários momentos da vida, tá bom? Então, sentem aí já de uma forma confortável. Se vocês forem fazer deitadas, vocês vão dormir, que eu garanto que vocês vão dormir. Então, sentem-se de uma forma confortável, bem confortável. Isso. Encontre a melhor posição para você. Isso. E vai puxando o ar pelo nariz, bem lentamente, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Concentre-se no som da minha voz e no som da sua respiração. Mais uma vez, vai puxando o ar pelo nariz, bem profundamente. Segura e solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Concentre-se nos seus olhos, em toda a musculatura ao redor dos seus olhos. E lentamente você vai sentindo os seus olhos pesando, como se a musculatura ao redor dos seus olhos fosse soltando. Se lentamente você vai fechando seus olhos.
Se mantendo seus olhos fechados, respirando, relaxando todo o seu corpo. Todo e qualquer barulho externo vai fazer com que você relaxe ainda mais. Todo e qualquer barulho externo vai fazer com que você relaxe cada vez mais. Isso. E diga para o seu coração: eu me permito relaxar. Eu me permito relaxar. Sinta como se minha voz fosse ondas e vai percorrendo por todo o seu corpo. E quanto mais você me escuta, melhor você se sente. E se porventura a internet cair, você vai abrir os seus olhos normalmente, se sentindo muito bem, se sentindo muito bem. Isso, eu vou iniciar uma contagem de 10 até 1. E à medida que eu for contando, você vai relaxando gradativamente. 10. Foque no som da minha voz. 9. Respirando. 8. Se permitindo relaxar. 7. Relaxando gradativamente. 6. Ainda mais relaxado. 5. Mais e mais relaxado. 4. Estamos quase lá. Muito relaxado. 3. Ainda mais relaxado. 2. Completamente relaxado. 1. Isso, você está completamente relaxado. Isso. Agora imagine que você está diante de é uma escada muito bonita. Um corrimão bonito, o piso muito bonito. E você vai lentamente, bem seguramente, descendo essas escadas. E a cada degrau você vai se sentindo ainda melhor. Isso. E quanto mais você desce, melhor você se sente. Quanto mais você desce, melhor você se sente. A cada degrau você relaxa ainda mais. A cada degrau você vai relaxando ainda mais. Se vier algum pensamento, acolha e deixe passar. Se tiver alguma parte do seu corpo te incomodando, acolha e deixe passar. E vai descendo lentamente cada degrau. E quanto mais você desce, melhor você se sente. Quanto mais você desce, melhor você se sente, mais relaxado. Isso. Agora imagine que você chegou em um lindo jardim. É um gramado verde, muito verde. E é um lugar seguro. É o seu lugar seguro. E nesse lugar você se sente muito bem. Muito bem. E você começa a caminhar por esse jardim. Lentamente. Sentindo a grama tocar os seus pés.
sentindo o cheiro suave da terra molhada, o cheiro suave das flores, o vento e a brisa suave tocando o seu rosto, o sol aquecendo agradavelmente a sua pele. Você olha para cima e consegue visualizar um lindo céu azul. E é uma sensação maravilhosa. Você consegue ouvir o canto dos pássaros. E quanto mais você caminha, melhor você se sente. Quanto mais você caminha, melhor você se sente. Isso. E caminhando nesse jardim, nesse gramado, você percebe que bem lá no cantinho, bem no cantinho do lado direito, existe uma fonte. É uma fonte de água pura e cristalina. E é um lugar seguro. E você começa a caminhar em direção a essa fonte de água pura e cristalina. E você consegue até ouvir o barulho da água batendo nas pedrinhas. E lentamente você vai se aproximando dessa fonte. Lentamente você vai aproximando dessa fonte. Isso, muito bem, muito bem. E lentamente você vai abaixando, colocando a sua mão nessa fonte. E você percebe que é uma fonte de água pura e cristalina. É tão cristalina que essa água é azul. É uma água azul. Isso. E essa água azul é uma água muito poderosa. É uma água de uma energia muito vibrante. Isso. E essa água tem o poder de aumentar o seu metabolismo. Isso. E essa água é tão maravilhosa, tão potente, tão cristalina, que ela tem o poder de te dar saciedade. E ela tem o poder de trazer tranquilidade para você. Isso. E lentamente você vai abaixando lentamente. E com suas mãos, você vai abaixando. E com as suas próprias mãos, você pega um gole dessa água e toma. E ao tomar essa água, você sente todo o seu metabolismo sendo acelerado. Todas as células de gordura sendo quebradas. Isso, e você toma mais um gole dessa água azul. E o seu corpo vai sentindo uma sensação de bem-estar, de leveza, de tranquilidade. É como se todas as suas células estivessem recebendo energia de vida e todo o seu metabolismo está ficando gradativamente acelerado e seu corpo começa a virar uma máquina de queimar gordura. Isso. E você toma mais um gole dessa água azul. E você sente um bem-estar imenso, um bem-estar imenso. Uma sensação de saciedade, de leveza, de satisfação. E você sente que o seu corpo virou uma máquina de queimar gordura. Isso. E a partir de hoje, toda vez que você tomar um gole de água, imaginando que ela é azul, você vai ter essa mesma sensação de saciedade, de leveza, de tranquilidade, de metabolismo acelerado. Toda vez que você tomar um gole de água, imaginando que ela é azul,
Você vai sentir todo o seu metabolismo sendo acelerado e o seu corpo se tornando uma máquina de queimar gorduras. Isso. E toda vez que você tomar um copo dessa água, imaginando que ela é azul, você vai sentir um bem-estar imenso, um sentimento de satisfação, de leveza, de tranquilidade. E vai sentir o seu corpo automaticamente aumentando a queima de gordura. Isso, muito bom, muito bom. E a partir de hoje, toda vez que você tomar um copo dessa água, imaginando que ela é azul, você vai sentir o seu corpo, seu metabolismo acelerando e queimando as gorduras. E ao mesmo tempo um sentimento de bem-estar, de satisfação, de tranquilidade. Isso, muito bem, muito bem. E agora lentamente você vai levantando de perto dessa fonte, se sentindo muito bem, se sentindo muito energizado, se sentindo tranquila, muito disposta. Isso. E você volta a caminhar por esse jardim, por esse jardim. E toda vez que você tomar um copo d'água, imaginando que ele é azul, que a água é azul, você vai ter essa mesma sensação. Isso, muito bom. E caminhando agora por esse jardim, eu vou iniciar uma contagem de 1 até 5. E quando eu disser o número 5, você vai abrir seus olhos, se sentindo muito bem, muito tranquila, sem dor de cabeça, sem zonzeira, se sentindo muito bem. 1, se sentindo muito bem. 2, se sentindo muito tranquila, energizada. 3, se sentindo muito confiante, muito disposta. 4, sentindo um bem-estar imenso, uma alegria, uma satisfação. 5, se sentindo muito bem. Isso, lentamente, no seu momento, você pode abrir os seus olhos, se sentindo muito bem, muito confiante, muito tranquilo. Tudo bem? Tudo? Vou encerrar a gravação por aqui para a gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, tá bom?